Oi, pessoal. As guerras sempre foram um motivo de flagelo e de sofrimento para a humanidade. No entanto, há uma história pouco conhecida atrás disso. Como que ao tratar pessoas feridas nos campos de batalha, a medicina evoluiu? É sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. A história da violência humana, a sua luta por território, as guerras religiosas ceifaram milhões de vidas. Só na Primeira Guerra Mundial foram 14 milhões de mortos. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 40 milhões de pessoas perderam a vida. Mas isso sempre aconteceu na história da humanidade. Acompanhando essa destruição, essa tragédia, haviam médicos que foram, dada a sua pressão emocional e a necessidade de minorar o sofrimento do próximo, foram desenvolvendo técnicas de treinamento, de reparo e de consolo para aqueles que sofriam nos campos de batalha. O fato de que as guerras sempre favoreceram o desenvolvimento da medicina é conhecido há muito tempo. Hipócrates chegou a dizer que as guerras são o melhor e talvez o único meio de se aprender cirurgia. Felizmente, isso mudou com o tempo. O ser humano sempre perseverou em novas formas de destruir o semelhante no campo de batalha. Para isso, trouxe as armas de fogo, que aumentaram muito a letalidade. E isso também fez com que a medicina tivesse que correr atrás. Eu destaco nesse momento a figura de Ambroise Paré, que revolucionou a técnica do tratamento das feridas cirúrgicas, das feridas de trauma. Ao invés de cauterizar os ferimentos com óleo fervente, como era feito à época, passou a suturar os vasos, criando as bases para que muito da cirurgia do trauma evoluísse até o final do século XIX, como por exemplo nas amputações feitas diretamente no campo de batalha. No final do século XIX, a medicina ganha um aspecto mais científico com a identificação de micróbios, germes e a transmissão interpessoal de doenças. Com isso se verificou que uma parte importante das mortes no campo de batalha eram devidas ao mau saneamento e à proximidade de pessoas vivendo em condições inumanas dentro das trincheiras. Por exemplo, na Guerra da Crimeia, no final do século XIX, a Inglaterra perdeu 16 mil soldados. Destes, apenas 2 mil foram devidos a impacto direto em campo de batalha. O resto foi levado para o outro mundo, pela diarreia e pelas febres. A Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheiras, fazendo com que milhares de jovens perdessem a vida por febres e diarreias por estarem confinados em ambientes insalubres. Foi a Primeira Guerra Mundial também que criou os primeiros corpos fixos de enfermagem no campo de batalha. Na Primeira Guerra Mundial, foram feitas as primeiras transfusões de sangue em larga escala e se tentaram produzir próteses para minimizar as perdas de membros amputados pelos traumas. As febres e as mortes causadas por elas no campo de batalha criaram as condições para que se houvesse investimento maciço em desenvolvimento de antibióticos e vacinas a partir dos anos 30. Com a sofisticação dos armamentos e o aumento da sua capacidade destrutiva, era impossível fazer um atendimento adequado em pleno campo de batalha. Com isso, criaram-se hospitais de campanha, que acompanhavam, então, as frentes de batalha e reduziam o tempo de transporte entre o ferido e o local do ferimento e seu atendimento médico cirúrgico. Nos últimos anos, o trauma deixa de morar exclusivamente nas guerras. Ele é trazido até nós, para o cotidiano das cidades, através de dois fenômenos: os acidentes de trânsito e a violência urbana. Bom, vamos contar um pouco dessa história a partir do que aconteceu com o cirurgião ortopédico James Steiner num acidente em 1976 na Califórnia. Após um acidente com seu avião, o cirurgião James Steiner vê morrer a sua esposa imediatamente, e seus filhos tiveram ferimentos graves com pouco atendimento. Nesse momento, ele resolve dar um sentido à sua vida,
criando então uma forma sistematizada de atendimento pré-hospitalar do indivíduo traumatizado. Na realidade, foram adaptadas as técnicas já existentes na guerra para o cotidiano das cidades. Isso dá origem ao suporte que a gente vê andar pelas ruas dos nossos municípios. Vejam como o mundo mudou. Na primeira metade do século XX, mais de 50 milhões de pessoas morreram em virtude de guerras. De 1955 até os anos 2000, esse número se reduziu a 1/10. Hoje, um país não precisa invadir o outro para vender seus produtos, basta a globalização. O fim da divisão do mundo em dois blocos, o soviético e o norte-americano, também reduziu a necessidade de grandes guerras por questões ideológicas macropolíticas. A guerra hoje subsiste apenas por fundamentalismo religioso e também por genocídios em populações que fazem extermínio sistemático de outras. Estes mesmos processos que fizeram com que o mundo se pacificasse um pouco em termos de guerras de grande escala, trouxe a guerra para as cidades. São hoje os acidentes de trânsito, a violência urbana, que fazem com que uma nova guerra se instale dentro de nossas cidades. Para isso foram montados sistemas de assistência e de trazer os pacientes rapidamente para os hospitais, assim como acontecia nos campos de batalha. Toda vez que algum de nós, em uma cidade, estiver sendo beneficiado por uma manobra avançada de manutenção de vida, talvez valha a pena agradecer aos milhões que morreram ao longo da história da humanidade e que permitiram, com a sua morte e a sua dor, o progresso do atendimento ao paciente traumatizado. Bom, até a próxima e um abraço a todos vocês.